Graça e paz abençoados, graças a Deus que nos dará vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto da palavra do Senhor se encontra no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 10, que está escrito assim: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Glória a Deus. Então nós temos aqui a palavra do Senhor, a palavra do Deus Altíssimo, que vai nos falar sobre que Cristo nos chamou da sua eterna glória. Visto que em Cristo nos chamou na sua eterna glória, ou seja, Deus nos chamou em Cristo para a sua eterna glória. Então nós somos chamados para a eterna glória de Deus, para a eterna glória do Senhor. Isso é que é o nosso chamado. Por isso que está dizendo aqui que, ora, o Deus de toda a graça, Ele nos chamou em Cristo para essa eterna glória. Por quê? Porque Ele é o Deus de toda a graça. Se falando em graça, nós vamos lá para Romanos, no capítulo 3, e no versículo 24. Romanos, no capítulo 3, e no versículo 24, que está escrito assim. Olha só o que está escrito: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha só, nós somos justificados de graça, gratuito. Aqui diz por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então isso é graça. Nós somos salvos por esta graça. Deus nos justifica de graça, gratuitamente. Então nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso foi o próprio Deus que propôs no sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Para que nós possamos entender melhor, versículo 26 diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Deus, Ele é justo e Ele é justificador. É Ele que nos justifica em Cristo Jesus. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Por quê? Porque o próprio Deus, Ele é justo e é Ele que nos justifica em Cristo Jesus. Isto é a garantia que nós temos que Deus é o Deus de toda a graça. Para que nós possamos entender ainda melhor, vamos aqui para o capítulo 6 de Romanos e o versículo 14, que está escrito assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Olha só, falando aqui novamente da graça. Não está debaixo da lei, mas sim da graça. Então o pecado não tem domínio sobre nós. Por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei. Porque gratuitamente Deus, o próprio Deus, pela sua graça, Ele removeu de nós o pecado. Então por isso que está escrito: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo para todos aqueles que nele creem. Então, o fim da lei é Cristo. Então, veja que o pecado não tem domínio sobre nós. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei. Porque a lei chegou ao fim em Jesus. Porque se está dizendo que o fim da lei é Cristo, então quer dizer que a lei não tem domínio sobre nós. Vamos ver isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 56. 1 Coríntios, capítulo 15... e o versículo 56, para a gente ter uma compreensão assim melhor. Capítulo 15 e o versículo 56, que diz assim: olha só o que diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então veja só, o aguilhão da morte é o pecado mata.
Mas veja só o que diz aí. Mas a força do pecado é o quê? É a lei. Mas se o fim da lei é Cristo, então a lei não tem mais força. Então o pecado não tem força para mais nos matar. Por quê? Por causa do sacrifício de Jesus, por causa do sacrifício do Senhor naquela cruz. Então nós temos aqui a garantia que o pecado não mais nos domina. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Isto é muito importante a gente aprender para que nós venhamos saber que é em Cristo, né? Nós somos chamados em Cristo para a glória de Deus. Então nós vivemos nessa vida para a glória de Deus. Nós vivemos nessa vida para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos aqui é para a glória de Deus. Por que o que nós fazemos aqui é para a glória de Deus? Porque está escrito: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Jesus sofreu, a gente sabe que Jesus sofreu, aqui diz sofreu por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Então nós somos o quê? Nós somos aperfeiçoados nele. Nós somos aperfeiçoados em Cristo. Nós vivemos nessa vida, o pecado não nos domina, nós vivemos para a glória eterna. Então não é uma glória passageira, nós vivemos para uma glória eterna. Esta glória eterna está escrito, essa glória eterna está escrito em Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 1, que essa glória é para nos firmar, para nós estarmos firmes em Deus. Então vamos lá para Gálatas, capítulo 5 e o versículo 1. Gálatas 5, 1, volta aqui, Gálatas, capítulo 5 e o versículo 1. Aqui, 5, 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis a novo a um jugo de escravidão. Então nós somos chamados para a liberdade, ou seja, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então Cristo nos libertou para nós sermos libertos. Então nós somos o quê? Libertos. Nós não somos mais presos nas coisas em que a lei lançava sobre nós. Pelo contrário, hoje nós somos libertos. A lei não mais nos domina. Nós não precisamos mais, para sermos libertos, ficar fazendo coisas da lei, ficar fazendo sacrifícios da lei. Nós cremos no sacrifício de Cristo e sabemos que em Cristo nós somos libertos. Então, por isso é que nós podemos ter aí essa certeza que nós, por causa que Jesus sofreu, como aqui diz, por um pouco, nós estamos firmados por causa que nós fazemos parte desta glória eterna. Veja que ele mesmo vos há de aperfeiçoar. É ele que nos aperfeiçoa. Não é a perfeição de mim mesmo, não é a perfeição de você mesmo, não é a perfeição de você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo, não. É a perfeição de Cristo. Por isso que está escrito aí, ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Então é a perfeição de Cristo em nós. Por causa de quê? Por causa que essa perfeição de Cristo, ela é a forma de nos fortificar. Então esta é, com certeza, a perfeição de Cristo. Nós temos esta perfeição, porque é a perfeição de Cristo em nós. Então nós, na carne, em nós mesmos, nós somos imperfeitos. Mas essa perfeição é de Cristo. Eu vou me gabar por causa da perfeição de Cristo em mim, sendo que não sou eu que sou perfeito, é a perfeição dele? Não. Eu sei que a perfeição dele é que está em mim, para que eu viva para a glória de Deus. Como está escrito aqui, que ele nos chamou para a eterna glória. Então eu vivo essa eterna glória, mesmo estando nessa vida, mesmo nós estando nessa vida, nós vivemos para esta eterna glória. Então nós vamos o quê? Nós vamos com certeza, está a cada dia nos aperfeiçoando. Vamos ver o que está escrito em Hebreus, para nós compreendermos melhor sobre que ele mesmo há de aperfeiçoar, ele nos aperfeiçoou, para nós entender que nós somos aperfeiçoados. Hebreus capítulo 10 e no versículo 1. Hebreus capítulo 10 e o versículo 1, está escrito assim. Deixa eu procurar aqui, 10 primeiro, Hebreus capítulo 10 e o versículo 1 está escrito assim, olha só. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é a imagem real das coisas, nem jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente se oferece. Então nós não somos aperfeiçoados mais por esses sacrifícios que eram naquela época, no antigo pacto, era assim que era uma perfeição, digamos assim, transitória. O pecado
quando se fazia o sacrifício, cobria aquele pecado, mas logo que a pessoa pecava tem que fazer novo sacrifício. Hoje não, o sacrifício de Cristo é único. O sacrifício de Cristo é a garantia que nós, com certeza, estamos agora firmados no próprio Deus, vivendo para a glória de Deus, a glória de Deus se manifestando a cada dia em nós, porque no versículo 9 está escrito assim, ó, e então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então Jesus foi quem fez a vontade de Deus, para quê? Para que nós viéssemos participar dessa glória, participar da glória dele. Eu e você, nós somos participantes da glória do Senhor. Esse culto no lar é para que nós possamos também aprender, não é, que mesmo nós aqui não estamos em muitos números, só tá eu e minha esposa aqui, mas uma coisa é certa, é para nós entendermos, e os irmãos aí no YouTube ou em algum meio social, entender que nós nessa vida, todos os cristãos nessa vida são participantes da glória eterna de Deus em Cristo Jesus. E tudo isso é para que nós venhamos ter a certeza que nada nos separará deste amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque tudo que Jesus fez é a garantia da nossa vitória. Por isso que o versículo 10 de Hebreus 10 diz assim, nesta vontade é que todos têm sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, nessa vontade de Deus, na própria vontade de Deus, nós fomos santificados. Então, nós somos santificados pela vontade de Deus. Não é porque você é bonzinho, isso ou aquilo, não é porque nós somos bons. É por causa da vontade de Deus, que mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas, fez com que nós sejamos santos, santificados. Tudo isso é para a eterna glória de Deus. Então, nós nessa vida vivemos a eterna glória de Deus. Essa é a mensagem para que Deus possa falar mais firmemente aos nossos corações e que Deus possa continuar abençoando cada vida. Vamos orar, querido Deus e eterno Pai. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por este culto aqui no lar. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado, ó Pai. Eu oro juntamente aqui com a minha esposa, Senhor, ó Deus amado, para te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Continua abençoando nossa casa, nossa família, nossos filhos. Continua abençoando, meu Senhor, tudo, ó Pai amado, meu Deus, os irmãos, cada um, meu Deus, querido Deus Santo, que estão ouvindo esta mensagem, Senhor amado, através do meio social, que o Senhor continue abençoando a vida deles em nome de Jesus. Continua tocando, ó Pai, em cada vida, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando as vossas vidas. Graça e paz.